Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa aula nós vamos trabalhar sobre as regras de diferenciação. Ou seja, eu vou mostrar para vocês as regras práticas para calcular a derivada de várias funções. Aqui no canal eu já mostrei como derivar uma função usando a definição. Agora eu vou mostrar quais são as regras para tornar o processo de derivada algo mais fácil, tá? Então nós vamos lá estudar regras de diferenciação. Nessa primeira aula eu vou demonstrar a derivada de uma função constante e uma vez que eu demonstrei, aí a gente vai aplicar só a regrinha para ficar mais fácil e também vou demonstrar a derivada da função potência, f de x igual a x elevado a n. Beleza? Então a nossa aula inicial é sobre isso. Vamos para ela? Iniciando então a nossa aula, no tópico 1 nós vamos falar sobre a derivada de uma função constante que é do tipo f de x igual a c. Para mostrar a regra dessa derivada, então eu vou aplicar a definição, nós vamos chegar na regra da derivada e depois nós vamos usar somente a regra, beleza? Então nós sabemos o seguinte, que a regra da derivada de uma função é, se a função é dada por f de x, então a regra da derivada é dada por f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero da função f de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso aí dividido por ΔX. Beleza, né? Só que essa aqui é a definição formal de derivada. O que eu quero é chegar na regra prática. Veja que quando a função f é aplicada em x, a resposta que nós temos é c. Se aqui dentro do parênteses fosse x mais ΔX, f aplicado em x mais ΔX, vai dar c também, porque a nossa função é um número constante. Independente de onde você está aplicando, o resultado sempre é c. Então eu vou substituir aqui. Com isso eu vou ter o seguinte, que a f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí aqui, gente, vai ficar assim, ó. Deixa eu já fazer o risquinho da divisão aqui. Vai ficar assim. F aplicado em x mais ΔX dá c. Porque é uma função constante, sempre vai dar c. Menos f aplicado em x, que também vai dar c, pelo mesmo motivo. Uma função constante, não importa em quem você está aplicando, sempre dá aquele valor constante. Tudo isso dividido por ΔX. Se você olhar bem aqui, pessoal, nós temos que c menos c igual a zero. Então, com isso, nós vamos ter a seguinte situação, ó. f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero, aí aqui c menos c, zero, dividido por ΔX. Gente, e essa divisão aqui, zero dividido por ΔX, ela existe porque o nosso ΔX, ele se aproxima do zero, se aproxima tanto quanto eu queira. Só que ele não é propriamente zero. Então aqui eu não tenho zero sobre zero. Então isso aqui existe. Só que se você dividir R$0 para um grupo de pessoas, você vai ter que dar zero para cada um. Conclusão, a derivada de uma função constante é igual a zero. Beleza? Então, a partir de agora, pessoal, se alguém falar para você assim, qual é a derivada do número 5, que é uma função constante? A derivada é zero. A derivada do número 1328, zero. Derivada de raiz quadrada de 15, zero. Regra, escrevam a regra prática, que é escrito assim, ó. A derivada em relação a x de uma função constante é igual a zero.
Aí você, além de escrever, vai lá no seu caderno e deixa destacado isso. Porque quando você for resolver exercícios, quando bater dúvida, você vai achar facilmente as regras de diferenciação. Beleza? Então essa aqui, ó, vamos dizer que é a primeira das regras que nós tínhamos que achar. Agora eu vou para a segunda regra, só que antes vamos colocar um exemplo aqui para ficar organizado, né? Exemplo, vou deixar aqui escrito aqui, ó. Suponha que a pessoa te deu a seguinte função: f de x igual a menos 1/3. E pediu para você a derivada, ou seja, implicação. Quanto que dá a derivada da função f de x quando ela é menos 1/3? Como menos 1/3 é um número constante, ou seja, nunca se altera independente do valor de x, se você colocar x igual a 1, vai dar menos 1/3. X igual a 500, vai dar menos 1/3. Isso aqui é uma função constante. E aí nós vimos que a derivada de uma constante sempre vai dar 0. E a partir de agora, pessoal, nós vamos usar então essa regrinha aqui, ó. Sempre, beleza? Nós vamos sempre derivar uma constante e dizer que ela é 0. Vamos para o próximo caso agora então. Pessoal, nesse caso, eu quero mostrar para vocês uma regra para derivar funções do tipo x elevado a n, que o livro chama de derivada de uma função potência, tá? Então eu tenho que derivar a função x elevado a n. No primeiro caso, eu vou trabalhar com o n pertencente aos inteiros, ou seja, o m é um número inteiro. E mais do que isso, nós vamos mostrar para quando n é igual a 1, ou seja, n aqui vale 1. Depois nós vamos estender essa regra para todos os casos, quando n é um número real, tá? Aplicando a regra, a definição de derivada nós temos. Então vamos lá, ó. A função f de x é igual a x elevado a n. Então eu vou derivar ela. Então eu vou ter aqui f' de x é igual. Aí vou repetir a regra aqui, tá? Deixa eu já passar a linha aqui. É igual ao limite quando ΔX tende a 0. Aí a regra aqui é f de x mais ΔX menos a f de x. Tudo isso dividido por ΔX. Se nós vamos trabalhar com a função f de x igual a x elevado a n, para o caso em que n vale 1, ou seja, x elevado a 1, x elevado a 1 é x. Então nós vamos derivar a função f de x igual a x. Veja que agora ela não é uma função constante igual essa. Nesse caso, se aqui dentro do parênteses você colocasse 5, o resultado era o valor c mesmo. Se colocasse 15, o resultado era o próprio c. Aqui não. Se o x for 1, o resultado é 1. Se o x for 5, o resultado é 5. Ou seja, aqui existe uma variação. Então vamos fazer a aplicação da definição. Você vai ter lá que f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a 0, beleza? Aí agora é o seguinte, você tem que calcular isso aqui, f aplicado em x mais ΔX. Você sabe que f aplicado em x dá o próprio x, f aplicado em 15 dá 15, f aplicado em x mais ΔX vai dar x mais ΔX. Então aqui deu x mais ΔX. Continuando, menos da fórmula. F aplicado em x é o próprio x. Perfeito, né? Vou passar minha linhazinha aqui com a régua, porque eu curto fazer assim, fica bonitinho, depois eu tiro umas fotos e tal. Beleza, né? Observe que eu tenho x positivo e x negativo. Então eu vou cancelar x com menos x, e aí sobrou ali f' de x é igual limite
quando ΔX tende a zero. O que sobrou em cima? ΔX. O que sobrou embaixo? ΔX. Como ΔX dividido por ΔX é possível de ser calculado, porque o ΔX não é exatamente zero, ele se aproxima de zero, então você não tem a situação zero sobre zero, então essa divisão é possível. E coisas iguais quando se divide dá 1. Conclusão: a derivada da função x é igual a 1, sempre. Assim como nós escrevemos essa regra aqui, ó, e deixamos destacado, então vamos escrever aí a regra. Então, toda vez que você tiver que derivar em relação a x, a função potência x elevado a 1, ou seja, você tem que derivar x. Qual é a resposta quando você vai derivar x? Dá 1. Veja que o expoente aqui não tem, é o 1, tá? Se fosse x ao quadrado, a resposta era outra. Então, nós acabamos de ver aqui, ó, deixa eu melhorar isso aqui. A segunda regra, a derivada de uma constante é 0, a derivada de x é 1, tá? Deixa eu deixar destacado. Pessoal, vai destacando no caderno, porque a hora que tiver uma lista de exercícios para você resolver, você vai ter aqui todas as fórmulas, todas as regras práticas à sua mão. Beleza? Tá aí a segunda. Vou colocar um exemplo aqui para a gente entender então. Faz de conta que você tem a seguinte situação, ó. Exemplo. A pessoa te deu a função y igual a x. Essa aqui é a sua função, y igual a x. E ela quer que você deriva isso. Quanto que vai dar a função, a derivada da função y igual a x? Aí você vai lá e vai falar assim, ó. Eu simbolizo a derivada de y como y'. E a derivada de x, eu sei que sempre vai dar 1. Beleza? Pessoal, então a partir de agora, você já pode derivar funções sem ficar aplicando a regra formal da derivada. Você já pode, para 2 casos, fazer a derivada pelo método prático. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Regras práticas de derivada. Bem, nesse primeiro vídeo, então, nós fizemos o item 1 e o item 2. Agora eu vou avançar. Nós vamos para outros vídeos. No outro vídeo, eu vou calcular e mostrar a derivada da função x elevado a n, quando esse n aqui, ó, é um número real. Ele pode ser 1, 2, ele pode ser 1 sobre 2, ele pode ser qualquer valor e nós vamos fazer essa derivada. Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!